Shalom, shalom, boa noite para todos. Para quem assistiu o podcast passado, ficou um ponto de interrogação para a gente continuar. E hoje a gente vai continuar na nosso, vamos dizer, disputa de posição, a nossa enquete aqui. Mas antes de mais nada, eu quero dizer que nós três aqui estamos muito felizes de estarmos nesta caminhada de Apocalipse, o livro de Apocalipse, chegando no capítulo 11. E você que não viu os capítulos anteriores, os podcasts estão aí. E eu quero convidar você que não é inscrito no canal, dá uma olhadinha aí, aciona o teu sininho, ativa todas as notificações e venha conhecer a área de membros, você que ama a palavra, porque tem muitos cursos para você. E eu quero nessa noite dizer boa noite ao pastor Jonas. Boa noite, excelente noite. Boa noite, pastor Osano. Boa noite, queridos. Então eu quero saber aqui na mesa, porque quem não viu no último podcast, nós chegamos em Apocalipse 11, as duas testemunhas. E tem aqui um time, né? Jonas é do time que é Moisés e Elias. Eu sou do time de que é Moisés ou Elias e Enoque. Está quase se convencendo, né? Não. Está quase se convencendo, viu? Mais um pouquinho. Está inclinada. Tá inclinada. Cuidado aí quando você votar, hein? Elias e Enoque. Pastor Osano. É Elias e Moisés, pastora. É mesmo? Ih, eu estou perdendo. Aquino. Pela questão do fato, eu também acho. Eu ainda fico na dúvida da questão do Deus não quebra princípios, mas pelo fato eu também acredito. Eu estou solitária aqui. Água em As dicas aqui estão muito fortes, né? Mas Moisés morreu. Moisés, eu concordo contigo, mas Moisés morreu, mas ninguém achou o corpo dele. Então, mas Deus mandou esconder o corpo. Tem corpo. Mas quem abriu Teve as corpo. Águas, né? Quem liberou as pragas, né? A água em sangue, né? Então, assim, está muito direto. Está muito fraco. A aparição deles. Desculpa. A aparição dos dois ali no Monte da Transfiguração. Rapaz. Aquilo é muito forte. Tu viu que Pedro ficou impactado. A gente tira essa dúvida lá no céu. Mas eu quero saber Gente, não me deixa sozinho. Quem está comigo? Quem está comigo? Pelo amor de Deus, aí, quem está comigo? Então, põe aí na enquete, turma do Jonas ou turma da Naira, né? Quero ver essa enquete, hein, gente? Eu também quero ler. A passada e a atual. Mas agora, indo para Apocalipse capítulo 11, quer dizer, depois que as duas testemunhas foram apresentadas, está escrito no versículo 7, quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então, aqui nós já temos algo bem nítido. O anticristo, ele vai e se manifesta contra as duas testemunhas. Ele se levanta contra essas duas testemunhas. Ele persegue, ele condena, ele leva ao tribunal. Pastora, é só para frisar aqui. Aqui ele falou dos 3 anos e meio. Isso aqui está dentro dos 3 anos e meio ainda. Sim. Do segundo. Já começou a segunda metade. A segunda metade já começou então. Já começou. Já passou 3 anos e meio e já entrou na segunda parte. Na segunda metade. E aí, nessa segunda metade, nós já vemos agora o anticristo saindo daquele papel de bonzinho, mas o mundo ainda fala, não, esses dois são muito radicais, esses dois são malucos. Então, o mundo ainda apoia o anticristo. Ele não aparece como um homem mau. Ele aparece como um homem que é contra radicalismo, é um homem bem racional. Isso é doideira. Olha como esses homens estão vestidos, olha a desordem que esses homens estão provocando. Ele leva esses dois, trazendo para o mundo natural, é aquilo que eu falei, ele leva esses dois ao tribunal. E esses homens são condenados à morte, e à morte pública, exposto diante dos olhos de todo mundo. Isso a gente está falando em termos de Oriente Médio. E a gente sabe que isso acontece. Não estou falando de Israel. A despeito de acontecer em Jerusalém, nós devemos já entender que o tribunal já é outro.
O tribunal é o anticristo. Mas em termos de mundo, Oriente Médio, radicais, islâmicos radicais, a gente sabe que tem enforcamento em praça pública, que tem decapitação, que tem pessoas queimadas em praça pública. Então, isso não é muito estranho no Oriente Médio. A cultura ocidental para a democracia de Israel é estranho, para a cultura ocidental é estranho, mas não para a cultura do mundo radical. Não estou falando de árabes como nacionalidade. Estou falando de religião e estou falando de uma religião xiita, radical. Então, isso não é muito estranho o que vai acontecer. Essa condenação em praça pública, eles são mortos e, quando eles morrem, nada acontece. Nada acontece, pelo contrário, as pessoas ficam felizes com a morte deles, começam a... É um alívio. Porque quando a voz profética é removida, há um alívio. Né? É um alívio. É a mesma coisa no tempo de Elias. Quando aqueles 100 profetas eles foram calados por Jezabel, houve um alívio. Quando Elias ficou perseguido, foi um alívio para todos os seguidores de Jezabel. Então, aqui vai ter um alívio, as pessoas vão ficar felizes, acabou a doideira desses dois. No mundo globalizado, eles eram perturbadores, imagina, como se fossem perturbadores, né? A palavra Paulo, é perturbador. Né? Você lembra Elias? Elias foi chamado de perturbador. Então, Elias aqui, ó. Elias foi chamado de perturbador. Olha ele aí, ó. Então, Elias, né? Grande Elias. Elias deixou uma marca muito profunda, né? Uma marca grande de reino, né? Moisés também. Né? Moisés também. Tu vê que são pessoas de uma importância sem igual para o Senhor, né? Então, você lembra que quando Elias... Moisés não foi dito, foi o maior profeta de todos os tempos? Foi. Lá vem ele com Moisés aí, ó. O mais manso, né? Se Moisés tornou o homem mais manso. Tem muita coisa a aprender com Moisés. Mas o faraó, a voz profética de Moisés incomodou tanto que Faraó e os moradores, ou seja, os egípcios, disseram: manda esse povo logo embora, porque agora, a gente não aguenta mais o juízo do Deus deles. Você vê que as duas testemunhas, quando foram mortas pelo anticristo, ele não permitiu que enterrasse. Ele mesmo não permitiu que enterrasse. Como lição, né? Os corpos ficaram 3 dias e meio ali, na praça, até que eles foram ressuscitados, né? Até que veio um espírito, né? O espírito veio sobre eles, eles ficaram de pé, e depois acontece a coisa mais linda desse mundo, que eles foram arrebatados, eles subiram em nuvens, né? Então, aí é que eu me pergunto, Jesus, como que o mundo continuou não crendo em Jesus, muitas pessoas, mesmo depois da ressurreição de Jesus? Porque para eles a evidência de um túmulo vazio, inclusive eles subornaram soldados para que eles testemunhassem que foram os discípulos que roubaram o corpo de Jesus. Você vê que todo o impacto, como o reino das trevas, quando ele impera, a mentira é mais forte do que a verdade. Então, uma mentira, muitas vezes, lembra que a gente sempre fala, uma mentira muitas vezes repetida se torna uma verdade. A mentira, muitas vezes repetida, daqueles soldados subornados, de que o corpo de Jesus tinha sido roubado pelos discípulos, se tornou uma verdade para muitos. E aqui nós vamos ver a mesma coisa. As duas testemunhas vão fazer sinais, prodígios e maravilhas, mas Moisés fez sinais, prodígios e maravilhas no Egito. E não é por isso que todos os egípcios se converteram. Então, se repete. Muitos se converteram, mas não, a maior parte não. Por quê? Porque os magos, durante muito tempo, imitaram. As trevas imitam o poder até um certo ponto, mas camufla a verdade. E como no tempo da tribulação, a escuridão, a opressão, o governo do anticristo vai ser mais forte. Nós estamos num tempo globalizado. E aqui na grande tribulação vai ter YouTube? Vai ter. E vai ter meme dessas duas testemunhas. Vai ter canal ridicularizando essas duas testemunhas. Com certeza. Então, essas duas testemunhas, a força da mídia vai ser contra elas. E vai alegrar os seguidores do anticristo, né? Sim. Por isso que tudo aqui... Vai comprovar que ele realmente é o cara, né?
Porque vai ter muitos canais no YouTube, muitos perfis no Instagram daquela época, mostrando como o anticristo é o cara, é o inteligente, e o quão ridículas são essas duas testemunhas. Sempre é assim. Sempre tentam menosprezar e ridicularizar aquilo que vem de Deus. Sim. E parece que tem um silêncio do céu. Parece que Deus assim deixou aqueles 100 profetas. Parece que Deus deixou aqueles 100 profetas ficarem na caverna. Não, mas chegou o tempo do juízo de Deus, em que Deus colocou em evidência Elias, colocou em evidência Moisés, e vai ter um momento dessas duas testemunhas. Durante 3 dias e meio, todo mundo vai achar que o anticristo, pronto, eliminou um mal chamado 2 malucos, que se vestiam diferente, falavam diferente e faziam coisas que eram truques. O mundo vai mostrar que é truque, que não é poder. Eles vão falar, não, eles jogaram uma tinta aí no mar. Não, quando eles não vai sair fogo da voz deles? Mas eles vão falar que tudo é truque. O versículo 11, né? O versículo 12 vai trazer um choque de lucidez a toda a humanidade, né? Mas muitos ainda não vão crer. Vamos ler, então. Pode ler, pastor. Posso ler? No versículo 11 do capítulo 11, diz assim: mas depois dos 3 dias e meios, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta deles, que os viram. 12. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Então, isso aconteceu com Jesus. Agora você imagina, pastor, YouTube, todas as redes sociais mostrando isso para o mundo. Ao vivo. Né? Ao vivo, porque eles não esperavam que isso iria acontecer. Né? Não esperavam. Então aqui está falando que os inimigos viram. Para mim, no momento em que Jesus ressuscitou, no momento em que, vamos antes, no momento em que Jesus entregou o seu Espírito, já aconteceram coisas sobrenaturais. Como que trevas durante 3 horas? Eclipse de 9 da manhã, de meio-dia às 3 horas. Como? Isso já é uma grande evidência de um poder. E depois tem um grande terremoto, segunda evidência de um grande poder. Isso impactou todos os romanos? Não. Impactou alguns. O centurião, que disse verdadeiramente ele é o filho do Deus vivo. Impactou os 2 ladrões que estavam? Eles estavam à mesma distância de Jesus. Impactou um, sim, e o outro, não. Impactou todo mundo que estava ao pé da cruz? Muitas pessoas, mas não todas. Então, quando Jesus ressuscitou, impactou os soldados que caíram debaixo do poder da manifestação da glória, foram falar para as autoridades que eles estavam impactados. Olha, realmente ele ressuscitou. Mas logo ao impacto morreu com o dinheiro. A gente te suborna. Olha, então diga que não foi isso que vocês viram. Diga que foram os discípulos que simplesmente... Para falar que foi um efeito de imagem, para falar que foi um delírio coletivo... Assim, a minha mente não alcança tudo que eles podem fazer para desconstruir essa verdade. Que alguns vão se converter, que alguns vão ficar impactados, não tenho dúvida, porque vai ser igual na cruz e na ascensão de Jesus. Mas que muitos não vão crer e que muitos não vão aceitar, é o que está escrito aqui. Muitos não vão continuar a mesma coisa, vão ridicularizar do mesmo jeito. Assim sempre foi. Porque os egípcios... Outra pergunta para vocês, que na verdade não é para vocês, é para quem está ouvindo a gente. Diz a tradição oral, que as 10 pragas foram no espaço de 9 meses. Isso ninguém tem como comprovar, mas que tenha sido um período de tempo grande. Os egípcios viram. Tem no museu, na Holanda, o registro de um egípcio que foi achado
escrito em hieroglifo e ali registrado dia após dia das pragas, ele dizendo com a linguagem dele. Hoje, nossas casas foram invadidas pelas rãs. Era tipo um diário. Hoje, os gafanhotos invadiram o Egito. Mas ele considerava tudo aquilo como efeito natural. Ele não estava falando do impacto do Deus de Israel. Então, o que eu quero dizer é que o Egito testemunhou coisas sobrenaturais. Era Moisés falar e acontecia. E todo mundo sabia disso. Mas as pessoas não ficaram. O Egito deveria ter se convertido. Por que aqueles soldados que viram tudo isso ainda foram atrás desse povo santo até o Mar Vermelho? Está entendendo o meu raciocínio? Então, não vai ser diferente na grande tribulação. A despeito de todo esse impacto, a despeito dessa evidência sobrenatural, ainda assim, muitos não vão acreditar. Agora, o versículo 13, pastora, dá a entender que o Senhor está fechando ali o alerta desse grande juízo ainda para aqueles que ficaram, né? Porque ele vai dizer assim, naquela mesma... É importante a gente não deixar escapulir que esse período da grande tribulação é um concerto de Deus com o seu povo, com os judeus. É muito importante isso, porque... Por que eu digo importante? Porque está registrado no livro de Daniel, com muita ênfase, que tudo aquilo ali é para o seu povo, ou seja, para os judeus. Não estou dizendo que durante a grande tribulação não vai ter gente se salvando. Vai, a gente sabe nas condições quais serão. Mas vai ter, obviamente. Mas como a Nara falou, uma minoria. Ali é para a salvação dos judeus, que vão reconhecer Jesus como Messias. E vão chorar e vão sofrer muito, porque não aceitaram ele lá atrás. Entendeu? É uma coisa que a gente tem que... Perdão por ter te interrompido aí. Versículo 13. Naquela mesma hora houve um forte terremoto, e 1/10 da cidade ruiu, e 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. Então, aí eu concordo com o Jonas, que como tudo isso acontece em Jerusalém... Isso. E sempre que tem algo profético muito forte acontecendo, acontece um terremoto. Então, o terremoto aconteceu, como eu disse, quando Jesus entregou o Espírito. O terremoto aconteceu quando Jesus ressuscitou. Um terremoto aconteceu quando Paulo e Silas adoraram. E assim a gente vai vendo que o terremoto é algo previsto, porque Israel é um lugar onde as placas tectônicas está anunciado um grande terremoto, um terremoto que a Bíblia registra, não este, mas vai ter um pior que este. Em 7 anos vai ter 2, né? E o outro terremoto vai partir o monte. Que vai nivelar, né? Eu acho que vai mudar a topografia. Muda a topografia completamente de Jerusalém, que vem em seguida abrigar, não sei quanto tempo, o milênio. Vem abrigar a Nova Jerusalém, né? Sim. Então, o terremoto, Deus sempre valida, né, com uma marca, com um sinal na terra, um momento profético, tipo uma virada de chave. Então, estou marcando com um terremoto. E aqui ele marca. Nós vemos, para mim, o impacto já começa no coração dos moradores de Jerusalém, porque eles sabem disso, eles sabem do poder, eles estão acostumados com o sobrenatural pela história do povo. A história é uma história marcada pelo sobrenatural. É o Deus do terremoto, é o Deus que abre o mar, é o Deus que abre o Jordão, é o Deus que derruba as muralhas de Jericó. Deus do fogo, né? É o Deus que sustenta com maná e com e água durante todo o deserto. É o Deus do fogo. É o Deus que faz descer fogo do céu. Isso. Então, é um povo que está acostumado com o Deus do sobrenatural. E com certeza perceberam que não é um terremoto normal. Não, peraí. Morreu, ressuscitou e teve o terremoto. Então, esse é Deus. É o Deus de Israel agindo. Então, eu preciso prestar atenção no que está acontecendo. O coração já começa a mudar aqui. E, em seguida, como vai ter... ele profanando, né, o anticristo profanando o terceiro templo, aí para eles confirma completamente de que eles foram enganados. E em Apocalipse capítulo 12 ainda,
nós temos a 7ª trombeta. 11. Agora, no versículo... 11. Capítulo 11, desculpa. 15. Nós estamos na 7ª trombeta. Tudo isso, você vê, que aconteceu nesse intervalo da 6ª trombeta para a 7ª. Agora, teve um intervalo grande aí. Agora, a 7ª trombeta, o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes. Eu gosto dessa interação. O João, ele vê o que acontece na terra e ele vê Deus mostra o que acontece no céu. Agora, a 7ª trombeta vê ao mesmo tempo. Né? Ele tá no céu e na terra ao mesmo tempo. Porque, assim, para mim, João, ele foi arrebatado, o espírito dele, não arrebatado fisicamente, mas o espírito de João foi arrebatado. E o início é assim mesmo, foi aberta uma porta e eu, João, entrei no céu. 4. Então, aí você vê que João realmente, ele ficou, a visão dele era privilegiada, né? Isso. Ele estava no céu, arrebatado em espírito, ele via o que estava acontecendo no céu e refletia na terra. E é importante que você saiba que o que acontece, nós somos um reflexo do que acontece no céu. E aqui ele vai ver. Então, agora ele vai ver o que está acontecendo no céu. Ele viu na terra, agora ele vai ver no céu. Tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e o que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o seu nome, e assim os pequenos como os grandes, e para os destruir os que destroem a terra. Gente, a 7ª trombeta é muito interessante, porque ela antecipa algo muito antecipado. Você está na metade da grande tribulação e ela já começa a exaltar o milênio, quando Cristo vai governar. O anticristo ainda está aqui na terra. E ainda vai aparecer o falso profeta, a besta, Apocalipse 13. Eles vão aparecer, ele vai ser o grande perseguidor do povo de Israel. Mas aqui no céu já está antecipando, já está adorando, para ver que o atemporal do céu já está glorificando, que nem o céu já está celebrando as bodas do Cordeiro. A gente está aqui no princípio das dores. E o céu está ali. Eu fico imaginando, né? A minha imaginação é muito forte. Eu fico imaginando um anjo falando com o outro: gente, corre, corre, vamos preparar o banquete, vamos preparar as bodas do Cordeiro, e, olha, as moradas já estão prontas, Jesus está adiantado com o serviço dele, as moradas já estão prontas. A gente tem que aqui correr com as bodas do Cordeiro, vamos lá arrumar as roupas da noiva de Cristo. Então, eu imagino o céu antecipando um momento lindo que vai acontecer. Enquanto na terra... Tá. Fogo está comendo, né? O princípio das dores está correndo. Meu Deus, enquanto isso, na Terra, meteoritos, caindo, cometas caindo sobre a Terra. Não, eu estou falando aqui, do nosso princípio das dores. Não estou nem falando da grande tribulação. Não, e eu estou falando da festa nos céus, a correria. A correria que vai estar no céu para ajustar tudo pro milênio, entendeu? Aquela festa toda, o anjo para lá alegre, enquanto uma outra parte está brigando aqui na terra, né? Para poder guerreando. Salvar os judeus. Eu faço uma pergunta para você. Não, mas eu estou falando antes. Você esquece acredita? A grande tribulação. Tá. Vamos pensar agora, neste momento. Sabe o que eu imagino antes do arrebatamento da igreja? Tem gente como eu clamando para subir. Então, mas por quê? Porque está ruim aqui na terra. Está ruim demais. Pô. Mas os anjos, que eles estão assim agitados com a chegada da noiva lá no céu. A noiva ainda está sofrendo aqui na terra, mas eles estão agitados. Estão agitados alegremente, preparando esse momento. Você sabe qual a parte mais alegre que eu entendo hoje lá no céu? Até porque a noiva já foi recebida no início da grande tribulação, né? Está ocorrendo até as bodas, o casamento. É lindo isso, né? Enquanto isso, a grande tribulação rola aqui embaixo. E, para mim, a grande expectativa de Deus, eu estou chutando aqui, né? A grande expectativa de Deus é ver o povo judeu se convertendo, reconhecendo que rejeitaram a Cristo, reconhecendo que
os 2000 anos dispersos pelo mundo vai afora. ser, se você quer saber como vai ser esse momento, imagina o coração de Jacó vendo José abraçando os irmãos e eles se reconciliando, os irmãos pedindo perdão para José. Então, ó, essa é a cena mais bonita. Eu creio. E ali José é uma sombra, eu que dou aula de tipologia, José é uma sombra de Jesus, esse encontro. Quando José, os irmãos não reconhecem José e José se revela. Ele diz, olha, eu sou o irmão que vocês venderam, que vocês desprezaram, que vocês não quiseram saber. Sou eu que amo vocês, sou eu que vou abençoar vocês, sou eu que vou proteger vocês. Olha que coisa linda. Né? José fala na língua deles. Claro. E esse momento diz que José chorou alto. Chorou em alto pranto. Esse reencontro de José com os irmãos é o que vai acontecer com Jesus, o irmão mais velho, com os judeus. Quando ele vai dizer, olha, sou eu, vocês não me reconheceram, vocês me desprezaram, mas eu nunca deixei de amar vocês, eu perdoo e agora eu protejo vocês. O anticristo vai querer destruir vocês, mas eu vou mais uma vez proteger vocês. Então, esse é um momento lindo, muito lindo mesmo. Mas nós ainda não chegamos lá, nesse momento lindo. Não, é que a gente está querendo estamos antecipando, né? Acelerar, né? A gente está doido para que chegue logo lá, né? Mas não vai chegar no tempo de Deus. Não tem Mas jeito. aqui em Apocalipse 12, o mais bonito, o final de Apocalipse 12, para mim, é essa antecipação do céu. Eu estou no 12. Isso aqui é que eu amo 12. O versículo 15, né? Ele já traz todo um... Leia o 15. O 15 diz assim, o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aí, então, você vê como ele adiantou muito, né? Aí ele viu lá no céu já. Aqui a gente vai entrar em Apocalipse 13, nós vamos para o 12, mas em Apocalipse 13, a coisa vai ficar horrível. É o anticristo, é o falso profeta, é o mundo debaixo de ordens dele terríveis, blasfêmias como nunca teve. Hoje eu já vejo muita blasfêmia. Eu já vejo em canais no YouTube, em perfis no Instagram. E interessante é que quem blasfema não tem o seu canal cancelado, não tem o seu perfil cancelado, mas a gente que leva o nome de Deus, por qualquer coisa tem cancelamento, por qualquer coisa tem qualquer tipo de punição. Mas é o governo, né? É o governo mundial. Não estou nem falando local, estou falando mundial. Pastor, a coisa vai ficar feia, né? Mais à frente, né? Mas esse versículo 15 do capítulo 11, assim, lógico, está falando a pessoas que ficaram, né? Que não subiram no arrebatamento. Então, isso vai ser uma palavra de renovo, vai ser uma palavra de esperança, vai ser uma palavra que vai chocar a mente daqueles que estão querendo até desistir, né? Dentro do que ele está falando aqui. Sim. Porque aqui o arrebatamento já aconteceu. Agora, aqueles que estão padecendo aqui e que acreditam em Jesus, que acreditam no seu Cristo, né? Que acreditam que há uma esperança, eu creio que quando estiver lá no capítulo 13, e o camarada tem um entendimento disso aqui, falando, caramba, o final disso aqui é que o nosso Senhor vai reinar e vai governar em tudo. É por isso que eu creio que aquilo que você prega fica como semente no coração da pessoa, nem que seja mais lá para frente. É como aquele testemunho do pai do Eli Bar Davi, que quando entregaram para ele, né? O Eli Bar Davi, todo mundo sabe, mas você que não sabe, é um mestre, é um grande professor, é um judeu que quando a gente vai para Israel, ele faz parceria com a gente, ele ensina nas caravanas. E o pai dele, não vou contar o testemunho, mas o pai dele era ateu, judeu ateu, mas ele sempre ouviu, claro, como que não vai ouvir, do Deus dos cristãos. Então, quando ele recebeu o Novo Testamento, o que veio? A semente. A semente, ele tinha tudo muito confuso na mente dele, mas sabe uma coisa? Eu quero ler.
Eu quero entender quem é esse Jesus que os cristãos tanto falam. Quer dizer, ficou uma sementinha de curiosidade nele. E quando ele leu o Sermão da Montanha, ele se rendeu a Deus. Claro que eu estou resumindo demais, mas é só para você saber que a sementinha que você deixa na vida da pessoa pode frutificar Bonito, a qualquer né? momento. Aquele momento em que ele, no quarto dele, ele pergunta, pai, você tem um filho? Né? Ele pergunta para Deus, Pergunta né? para Deus. Não sei se ele falou pai, porque o judeu não chama. Não, ele falou, Deus, pai, se só verdadeiramente... chama Deus de pai o nascido em Cristo, né? Que coisa engraçada. Porque Jesus assim nos ensinou, né? Mas até então é Yahvé, o Todo-Poderoso, mas não se chamava ele de pai. Que coisa, né? Eu vou ser um pouco... Você entrou num assunto interessante. Muito. Eu vou ser um pouco polêmica agora. Raramente eu sou polêmica. Mas tem cristãos que entram numa vertente em que ele perde a intimidade com Deus por nada. Como que Jesus ele veio... Olha o que o Jonas falou. Jesus apresentou Deus Todo-Poderoso como Pai. Como pai. Ele falou na cruz do Calvário, Pai, 3 vezes. Ele falou no jardim, no Getsemane, Pai, 3 vezes. Ele falou durante todo o seu ministério, eu tive a paciência de ler circulando todas as vezes que Jesus fala de Pai, isso quando ele não conta uma parábola para ensinar da paternidade de Deus, como foi do filho pródigo. Então, ele ensina a gente orando, falando Pai. Porque, agora eu faço uma pergunta para você, cristão. Se Jesus te ensinou a orar, chamando o Deus Todo-Poderoso de Pai, se através de Cristo Jesus nós somos adotados, o espírito de adoção veio sobre nós, por que é que cristão começa a chamar Deus só de eterno? Começa a escrever o nome de Deus sem as vogais? Quer dizer que você tira Jesus da sua vida, você regrediu? Então, eu disse que eu ia ser polêmica, e eu sei que vai ter enxurrada de comentário aqui, ok, mas eu estou falando da Bíblia, pode falar o que quiser para mim aqui nos comentários. Eu estou na Bíblia. Jesus, quando quis ensinar, quando os discípulos pediram, ensina-nos a orar, ele não disse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não disse eterno, ele não disse Hashem, ele não disse Adonai, ele não disse Elohim, tudo isso é nome de Deus que você continua sendo o nome de Deus. Hashem é o nome. Então, ele não diz o Olam, que é o Deus eterno. Ele diz Pai. E ele ensinou nos evangelhos o tempo todo a você chamar o teu Deus de Pai. Aí você regride e chama Deus Pai só de eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Hashem, não escreve a vogal. Por favor, vá para Cristo. E viva o que Cristo deixou para você. Eu sei que vai ter uma enxurrada. Né? Todo o tempo. Pode escrever. Todos os evangelhos é Jesus apresentando o Pai. Né? Por isso o judeu ainda não o chama de pai. Mas então, eu estou perguntando para cristão, por que ele regride? Sim. É que a gente está Porque cristão regride. Eu não estou entendendo. Se tem pessoas que amam a cultura judaica e Israel, somos nós. Muito. E nós ensinamos tudo. Mas, por favor, judaizar, não. Agora, aprender a amar Israel, viva a vida que Cristo deixou para você. Leia Atos 15 de novo e veja a liberdade que você tem como cristão, como que você quer regredir agora. Mas vamos lá. Agora que eu já pus fogo no negócio, né? Aí a gente vai e termina aqui o Apocalipse. Então, terminamos Apocalipse capítulo 11 e fizemos Apocalipse 10 e 11. E quando a gente entra em Apocalipse 12... Só uma observação, como que fecha o capítulo 11, né? O fechamento do capítulo 11, né? Ele vai fechar falando de vozes, relâmpagos e trovões.
É o poder que emana do trono de Deus, porque ele está lá no céu, ele está vendo o trono, tudo saiu do trono, o juízo sai do trono, o amor sai do trono, a bondade sai do trono, o trono de Deus é justiça, então ele veio, o trono de Deus é poder. Posso ler o Sim. fechamento? Diz assim, então foi aberto o santuário de Deus É nos importante céus. esse último versículo, fala. E ali foi vista quem? A A arca da arca sua que estão aliança. procurando até hoje. E houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo, né? Cadê o Indiana Jones aí, né? Então, ao invés de entrarmos no 12, vamos discutir da arca aqui. Aí. Muito A bom. enquete aí, bota a enquete aí. Vou pôr aqui na enquete. Onde você acha que está a arca? Tem algumas suposições. Suposição, vou falar 3, e mais uma vez eu vou falar a minha. Vai ter, vamos lá, a turma da Naira, a turma do Jonas ou a turma do pastor Osano? Vamos ver qual das 3 vocês se encaixam. 3 suposições. Suposição número 1, que ela foi para a Etiópia no momento em que Nabucodonosor, porque vocês sabem que por causa da rainha de Sabá, muitos se converteram. Então, muitos etíopes, até hoje a gente sabe. O Jonas, ele esteve a trabalho e morando na Etiópia antes de me conhecer. Então, o Jonas viu com seus próprios olhos, ele viu judeus etíopes. Não, lá vem. Não viu nada. Não. Não, aí, tá vendo? Não, você viu judeu etíope. Então, que curtição? Eu podendo falar isso? Eu vi. Então, a primeira suposição é que a arca está escondida em algum lugar, guardada por judeus etíopes até hoje, porque tribos guardam costumes e ninguém explica como que tribos tão isoladas guardam de uma forma tão fiel os costumes judaicos. Muitos judeus foram, no momento da formação do Estado de Israel, chamado tapete mágico, eles foram levados para Israel de volta. Bom, esse é o número 1. Isso eu pude ver, isso eu vi com os meus olhos. Isso ele viu, hein? Isso ele viu. Vi sim. Foi uma experiência bem interessante de conhecer judeus etíopes, né, na ocasião, em Addis Abeba. Vi quando quando voltaram para Israel, quando foi... para você entender melhor, quando a rainha de Sabá esteve com Salomão, em algumas traduções diz que Salomão fez todas as vontades da rainha de Sabá. O etíope, ele entende que ela voltou grávida e que ela deu à luz a um filho que era filho de Salomão. Mas também alguns soldados que Salomão mandou junto com ela para guardá-la no caminho, também ficaram na Etiópia. E ali formaram um núcleo de judeus etíopes, né? Sim. E eles se preservaram até agora, Sim. uma coisa interessante. E eu ouvia deles mesmos dizendo para mim que eles tinham quase certeza que a arca estava guardada na Etiópia. Então, essa é uma quase, crença. Quase, né? Então, quase certeza. Então, hipótese número 1. Mas a gente sabe que não está em lugar Hipótese, vamos lá, vamos ver se a gente lá, concorda. né? Hipótese número 2 é de que ela está aqui no momento em que Nabucodonosor entrou, porque teve o cerco, então eles tiveram tempo suficiente para ou sair de forma subterrânea com a arca para a Etiópia, fugindo para a Etiópia, ou enterraram. Tem, exatamente. Então, essa parte então que eu peraí, queria deixa eu falar a ressaltar. segunda. A segunda. Não, porque o pessoal o judeu Isso é árabe. típico de TTH. Porque o judeu árabe, árabe israelense, perdão, eles não permitem de maneira nenhuma que A escavação que Israel continue fazendo as escavações por debaixo do templo, entendeu? Porque tem alguma coisa aqui. Então existe essa segunda hipótese. A segunda hipótese é de que ela, no momento que Nabucodonosor estava para invadir, que sacerdotes enterraram a arca, que é o que para eles é o que há de mais precioso, e enterraram embaixo no Santo dos Santos. Hoje, se você sobe no Monte do Templo, o Santo dos Santos, ele está à esquerda de quem sobe do Domo da Rocha.
Ali não tem nenhum tipo de edificação, mas como Jonas disse, as escavações dos judeus foi permitido até certo ponto. E depois Você pode eles ver isso não ali permitiram. à esquerda, quando você vai ao Muro das Lamentações, à esquerda, quando você entra ali, você percebe. Dá para visitar algumas coisas, né, de escavação, mas eles foram proibidos de continuar. Não deu continuidade nas escavações. Hipótese número 2. Hipótese número 3, que Deus escondeu, assim como escondeu o corpo de Moisés, porque voltamos para Moisés. Por que ele escondeu o corpo de Moisés? Esquece ali a enquete, Moisés ou Enoque. Por que é que Deus escondeu Moisés? Porque Moisés foi um profeta tão amado quando morre, né? Porque quando estava vivo, coitado, puxa, que povo difícil. Mas é sempre assim, quando morre, vira a pessoa perfeita. E o povo deu dor de cabeça para Moisés. Mas, como o povo amava muito Moisés, para não idolatrar Moisés, então Deus escondeu o corpo de Moisés. A mesma coisa a arca. Para não idolatrar a arca, Deus escondeu a arca, essa é a terceira hipótese. E por que tem uma arca no céu? Não é que a arca da terra foi levada para o céu, mas a arca da terra, ela foi escondida, mas no céu Moisés viu o tabernáculo de Deus e Deus deu uma cópia. Tipo assim, ó, tudo que tem aqui no céu, você vai fazer lá na terra. Então, é isso. Então, dessas 3 hipóteses, qual é você? Eu, Naira, vou falar a minha. Eu, Naira, sou da arca que foi escondida, da mesma forma que foi escondido o corpo de Moisés. Ninguém vai achar a arca, porque não está escrito em lugar nenhum da Bíblia de que alguém vai achar a arca. Vocês? A minha opinião é que, assim como havia necessidade do templo e o santíssimo lugar dentro do templo para que Deus se manifestasse, a arca deixou de existir essa necessidade porque o Messias veio, Jesus Cristo veio, e assim também a arca também deixou de existir. Eu acho que ela foi... Está ouvindo o que eu estou falando? Foi esfacelada. Não, é porque é interessante. Para mim, ela foi exterminada. Pegaram, roubaram o que tinha que roubar e acho que ela não existe mais. Então ele já criou uma quarta hipótese. Para mim está escondida. Assim, para mim não. Para mim ela deixou de existir porque Cristo ocupou o lugar de tudo. Sim, aí esconde. Entendeu? Ele ocupou o lugar de tudo. Tudo era por ele e para ele. Porque para mim assim, o fato de destruir algo tão marcante como a arca, para mim não teria propósito destruir a arca. Esconder sim. Esconder, sim, mas não destruir. Mas foi o Nabucodonosor. Então, teria destruído a arca junto com todo o templo. Eles levaram de volta a arca? Ninguém mais falou nisso. Não, ninguém achou. Ninguém achou. Mas está escrito que levou a Menorá. Um bom assunto. Tá vendo? Quando Jonas falou, mas está escrito ali na listagem das coisas que foram levadas para a Babilônia, está a Menorá, mas não está a arca. Exatamente. Por isso que tem todas essas hipóteses. Inclusive a última que eu dei. Agora é a última dele. Então, pelo menos agora, eu não estou sozinha. De 2-1, estamos... Que está escondida. Eu acho. Que está escondida. Escondida para nunca mais ser achada. Não, algo de Deus. Então é destruída, acabou. Não. Escondida. Escondida. Então, como o corpo de Moisés. O Éden escondido. também foi guardado, né? O Éden também foi guardado. De Moisés, esse mistério, você vai se convencer ainda. Olha só, aconteceu de Moisés morrer no Monte Nebo, ninguém achou o corpo de Moisés. Agora, mas morreu. Morreu. Está escrito, você vai morrer. Então, vamos lá. Vai morrer 2 vezes? Não pode. Então, não, vamos lá. Morreu uma só. Não, porque ele vai vir como testemunha. Não, vem não. Ele vem como testemunha. Aí de novo morre e ressuscita, porque vai ressuscitar de novo. Então, aí você mesmo quebrou a tua teoria. Quebrei nada. Não pode morrer 2 vezes. Não pode. Não pode, exato. Por isso não pode ser Mas Moisés. Não apareceu o corpo dele? Pepeu, não pode morrer 2 vezes. Pensar, né? Então, querido, não vamos começar Apocalipse 12, vamos terminar em Apocalipse 11, e eu quero dizer para vocês que esses 2 últimos podcasts estamos com enquetes sérias. Verdade. Primeira enquete, corpo de Moisés. Segunda enquete, Arca da Aliança. Arca da Aliança. Mas fica aí para fortalecer a enquete, né? Porque ele deu muitos sinais, né?
Alguém que abriu as águas, que transformou água em sangue. Sim, das pragas. Das pragas. É isso aí, Naira. Eu acho que você vai acabar tendo que se convencer, hein? Não vou, não. Olha. Não vou, não. Eu sou muito firme. Mais. Deus vai dar uma revelação à pastora esses dias. Eu creio. Aí. Dá um sonho, pedir a Deus para te dar um sonho, alguma coisa. Um arrebatamento. Então, queridos, compartilhe esta live. Deixa o seu like e deixa o seu comentário, porque eu quero saber do seu comentário. E vou ficar lá contando um por um, quem que está comigo, quem que está com o Jonas e o pastor Pepeu. E também não deixe de conhecer o nosso canal, porque aqui a gente conversa, mas lá no canal, na área de membros, pura, né? Na área de membros é aula mesmo, tá bom? Poxa, então, muito bom. Não queria nem terminar. Tá gostoso, né? Se você pensar direitinho, fica ligado aí para o capítulo 12. Isso. Porque vai ser muito bom, e o 13 melhor ainda. Assim, na medida que vai avançando, a gente vai vendo coisas terríveis acontecerem sobre a Terra, mas, por outro lado, a gente sabe que não tem como fugir disso. A não ser que você entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue o teu coração, a tua vida. Deixa o Senhor cuidar de você, deixa Deus transformar os teus pensamentos, né? Porque um grande obstáculo na vida do ser humano para se relacionar com Deus são os pensamentos que ele tem, as ideias, o aprendizado, tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida. Se desfazer dessa bagagem terrível não é fácil, mas o sangue de Jesus existe para te purificar, te lavar, e fazer com que você tenha a mente clara a respeito do que é a vida, né? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Em nome de Jesus. E se agarre com Ele, sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.